Antes de começar, já deixa um like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Jesus é o centro. Isso ajuda muito o canal e principalmente mostra que você quer viver um Natal com significado. E se essa mensagem tocar seu coração, compartilha com alguém da sua família. Às vezes uma palavra certa chega como abraço. Hoje eu não quero falar do Natal como um evento. Eu quero falar do Natal como um mistério de amor. Porque existe um Natal que passa rápido, cheio de barulho, de compras, de fotos, de expectativas. E existe um Natal que permanece. O Natal que permanece não está na árvore, nem na mesa, nem na embalagem dos presentes. O Natal que permanece acontece dentro. E talvez a maior prova de que a gente precisa reaprender o Natal é que, mesmo com tanta luz acesa por aí, tem muita gente caminhando no escuro por dentro. Você já percebeu como essa época do ano pode ser contraditória? Para alguns é alegria, para outros é saudade, para muitos é ansiedade. Tem gente que ama as comemorações, tem gente que só queria que passasse logo, tem gente que tem família por perto, mas sente falta de conexão. Tem gente que está sozinho, mas tentando ser forte. E eu quero te dizer uma coisa muito importante logo aqui. Deus não te pede para fingir. Deus não te pede para estar no clima. Deus te pede apenas um coração sincero. E o verdadeiro sentido do Natal começa exatamente aí, na sinceridade de quem diz: eu preciso de Deus. O Natal é a resposta de Deus para a nossa necessidade mais profunda. O verdadeiro sentido do Natal é simples e, ao mesmo tempo, gigantesco. Deus se aproximou. Deus entrou no tempo. Deus atravessou a distância. Deus veio morar perto. O Natal é Deus dizendo: eu não vou te amar de longe. Isso muda tudo, porque o mundo pode te oferecer distrações, mas só Deus oferece presença. O mundo pode oferecer coisas, mas só Deus oferece sentido. O mundo pode oferecer barulho, mas só Deus oferece paz que sustenta. E quando a gente entende isso, o Natal deixa de ser uma data e passa a ser um encontro. Deus poderia ter escolhido nascer em um palácio, em meio a aplausos e grandeza, mas Ele escolheu o simples. Ele escolheu o improvável. Ele escolheu uma noite comum, uma cidade pequena, um lugar sem glamour. E isso não é um detalhe. Isso é uma mensagem. É como se Deus dissesse: eu não preciso de cenários perfeitos para agir. Eu entro na vida do jeito que ela é. Essa é uma das reflexões mais profundas do Natal. Deus não espera a nossa casa ficar impecável para entrar. Deus entra em casas com bagunça. Deus entra em corações cansados. Deus entra em histórias quebradas. Deus entra em vidas que estão em reforma. E isso é tão consolador, porque tem gente que pensa: quando eu melhorar, eu volto para Deus. Quando eu me organizar, eu oro. Quando eu estiver mais forte, eu busco. Mas o Natal mostra o contrário. Deus veio quando nós ainda estávamos fracos. Deus veio quando nós ainda estávamos distantes. Deus veio primeiro. O Natal é Deus dando o primeiro passo. E pensa comigo, se Deus deu o primeiro passo na direção da humanidade, por que a gente insiste em viver como se tivesse que dar conta de tudo sozinho? Por que a gente carrega pesos como se não houvesse socorro? Por que a gente tenta se sustentar apenas na própria força, se existe um Deus que se aproxima? Talvez essa seja uma palavra para você hoje. Não transforme o fim do ano numa prova de resistência. Você não precisa sobreviver sozinho. Você pode se render. Você pode descansar em Deus. Você pode permitir que Jesus nasça de novo no seu coração. E quando eu digo Jesus nascer, eu não estou falando de emoção passageira. Eu estou falando de transformação real. Jesus nasce onde ele é recebido. E recebê-lo é mais do que concordar com uma ideia. É abrir espaço. É entregar controle. É permitir que ele seja Senhor. Agora,
Para falar do verdadeiro sentido do Natal, a gente precisa encarar uma verdade com coragem. O Natal foi ficando para muita gente cada vez mais superficial. E isso não acontece de um dia para o outro. A superficialidade entra disfarçada de tradição, de correria, de obrigação, de todo mundo faz assim. E aí, sem perceber, a gente vai trocando o centro por coisas periféricas. A gente troca presença por aparência, a gente troca gratidão por comparação, a gente troca paz por performance. Performance é quando a gente sente que precisa provar algo. Provar que está bem. Provar que a família está unida. Provar que a vida está em ordem. Provar que deu certo. E o fim do ano, principalmente o Natal, vira um palco. Só que palco cansa. Palco desgasta. Palco exige que você sorria até quando a alma pede silêncio. Mas o Natal verdadeiro não é palco. O Natal verdadeiro é presépio. E presépio não é sobre aparência, é sobre significado. Presépio não é sobre mostrar, é sobre contemplar. Presépio não é sobre competir, é sobre se ajoelhar. Existe uma beleza muito profunda no fato de Jesus nascer como criança. Uma criança não exige que você prove nada. Uma criança simplesmente convida você à ternura. E Deus escolheu esse caminho. Ele não veio nos esmagar com poder. Ele veio nos conquistar com amor. A grande pergunta do Natal, então, não é o que eu vou fazer? A grande pergunta é quem eu vou permitir que Jesus seja dentro de mim? Porque se Jesus for apenas um símbolo, o Natal termina e tudo volta ao mesmo. Mas se Jesus for Senhor, o Natal inaugura um novo jeito de viver. E aqui entra algo essencial. O Natal tem tudo a ver com família. Não porque toda família é perfeita, mas porque a família é o lugar onde o amor precisa se tornar concreto. E eu sei que falar de família nessa época pode doer. Existem famílias unidas. Existem famílias distantes. Existem famílias que convivem, mas não se entendem. Existem famílias que estão de luto. Existem famílias que vivem conflitos antigos. Existem pessoas que carregam feridas profundas, causadas por quem deveria proteger. Se isso é verdade na sua história, eu não vou romantizar. Eu não vou dizer que basta ter fé e pronto. Mas eu vou dizer algo que pode ser libertador. Deus pode começar a curar, mesmo quando nem todos cooperam. Deus pode começar uma obra em você, mesmo quando o ambiente ao redor ainda é difícil. Porque às vezes a gente acha que família é só o que acontece entre várias pessoas, mas a família também é o que acontece dentro de nós. As memórias que carregamos, as palavras que ouvimos, as carências que tentamos preencher, as expectativas que colocaram sobre nós. E o Natal, quando vivido de verdade, também é um convite para Deus tocar essas áreas. Talvez você esteja carregando um peso que ninguém vê. Talvez você esteja tentando ser o forte da casa. Talvez você esteja tentando segurar tudo. Mas deixa eu te lembrar, Jesus não nasceu para te aplaudir pela sua força. Ele nasceu para ser a sua força. E uma família muda quando alguém decide viver de modo diferente. Às vezes, Deus começa a cura de uma casa através de uma única pessoa que decide parar de repetir ciclos. Uma pessoa que decide ser ponte em vez de muro. Uma pessoa que decide perdoar. Não porque o outro merece, mas porque você merece paz. Uma pessoa que decide falar com mansidão. Uma pessoa que decide não devolver mal com mal. Isso é profundo porque vai contra o impulso do nosso orgulho. A gente quer ganhar discussões. A gente quer estar certo. A gente quer que o outro reconheça. A gente quer justiça no sentido humano. Mas o Natal nos mostra outra justiça. A justiça do amor que restaura. E aqui vai uma reflexão muito direta. De que adianta uma mesa cheia se o coração está vazio? De que adianta uma casa enfeitada se a alma está em guerra? De que adianta a ceia perfeita se dentro de casa falta gentileza? Às vezes o maior presente do Natal é um pedido de perdão.
Às vezes, o maior presente é um abraço sem ironia. Às vezes, o maior presente é a coragem de dizer: eu errei, ou eu sinto muito, ou vamos recomeçar. E eu sei que tem situações que são complexas. Eu sei que nem todo relacionamento pode ser restaurado do mesmo jeito. Eu sei que existe abuso, existe distância necessária, existe limite saudável. Mas dentro do que é possível e seguro, o Natal nos chama para a reconciliação, porque Jesus veio reconciliar Deus e os homens, e quando ele nasce, dentro de nós, a gente começa a desejar paz. Agora deixa eu falar de fé de um jeito bem profundo. Fé não é achar bonito. Fé é decisão de confiança. Fé é escolher Deus como base, mesmo quando tudo parece instável. E é por isso que o Natal tem tanto impacto, porque ele nos lembra que Deus não é teoria. Deus é ação. Deus é movimento. Deus é presença. Deus entra na história. E se Deus entrou na história, ele pode entrar na sua história também. Não como um detalhe religioso, mas como um ponto de virada. Talvez você esteja terminando o ano com uma sensação de fracasso. Talvez você esteja se culpando por não ter conseguido aquilo que planejou. Talvez você esteja comparando sua vida com a de outras pessoas. Talvez você esteja olhando para o futuro com medo. E eu quero te dizer, o Natal é a prova de que Deus trabalha com começos pequenos. Jesus não veio como adulto forte e pronto. Ele veio como bebê. Começo pequeno. Mas esse começo pequeno mudou o mundo. Então, se você sente que está recomeçando, que está pequeno, que está frágil, que está lento, isso não significa que Deus não está agindo. Às vezes, o milagre não começa com explosão. Ele começa com uma semente. E a semente do Natal é esta: Deus está com você. E quando Deus está com você, a esperança não depende das circunstâncias. A esperança depende do caráter de Deus. Agora, eu quero abrir um espaço para a reflexão mais íntima. O que você está buscando para preencher o seu coração? Muita gente busca preenchimento em coisas legítimas: família, trabalho, conquistas. Mas, quando essas coisas viram o Deus da nossa vida, elas nos frustram. Porque nada criado pode ocupar o lugar do Criador. E o Natal é Deus recolocando o coração no eixo. Não é que as coisas da vida sejam ruins, mas elas não são o centro. O centro é Cristo. Sem Cristo, o Natal vira uma festa que termina e deixa ressaca emocional. Com Cristo, o Natal vira um encontro que permanece e sustenta. E eu quero continuar essa mensagem falando do que fazer, de forma simples e profunda, para viver um Natal com sentido, não perfeito, mas verdadeiro. Primeiro, desacelere, nem que seja por alguns minutos. O Natal real não acontece na pressa. A pressa rouba o sagrado. Separe um tempo de silêncio. Respire. Agradeça. Ore. Abra seu coração como quem abre a porta da casa e diz: Senhor, entra. Segundo, escolha a presença em vez de perfeição. Você não precisa provar nada. Você precisa amar. Amar é estar. Amar é ouvir. Amar é servir. Amar é enxergar o outro. Terceiro, traga fé para o cotidiano. Não deixe Jesus do lado de fora da sua rotina. Ele não quer ser um enfeite de dezembro. Ele quer ser Senhor de janeiro também. Peça para Deus te ensinar a viver uma vida com propósito, uma vida com mansidão, uma vida com firmeza e amor. Quarto, pratique generosidade. E generosidade é mais do que dar algo. É se doar. É olhar para quem está sozinho. É lembrar de alguém. É repartir. O amor de Deus sempre se espalha. E eu quero continuar, porque essa mensagem precisa tocar também quem está triste. Se você está triste no Natal, eu quero te dizer: Deus não te rejeita por isso. Deus te acolhe. A tristeza não te torna menos espiritual. Às vezes, a tristeza é só a alma pedindo cuidado.
e Jesus é cuidado. Você pode dizer para Deus: Senhor, eu não estou bem. E isso já é oração. Deus não exige frases bonitas. Ele acolhe a verdade. E aqui está uma esperança concreta. A luz do Natal não apaga todas as dores de uma vez, mas ela ilumina o caminho. Ela te dá direção. Ela te dá força para o próximo passo. Você não precisa resolver a vida inteira hoje. Você só precisa permitir que Deus te sustente hoje. E eu quero terminar essa parte com uma pergunta que você pode levar para a ceia, para o seu quarto, para o seu silêncio. Se Jesus fosse realmente o centro do meu Natal, o que mudaria no meu jeito de viver hoje? Talvez mudasse o jeito como você fala com sua família? Talvez mudasse o jeito como você lida com sua ansiedade? Talvez mudasse o jeito como você perdoa? Talvez mudasse o jeito como você olha para si mesmo. Talvez mudasse a forma como você mede valor, não pelo que tem, mas pelo que é em Deus. E é isso que o Natal faz. Ele redefine valor, ele redefine amor, ele redefine vida, porque Deus se fez pequeno para alcançar os pequenos. Deus se fez próximo para alcançar os distantes. Deus se fez homem para que o homem pudesse voltar para Deus.